de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo João escreve algo dizendo ao anjo da igreja, ou seja, Deus, ele dá uma palavra à igreja de Filadélfia dizendo: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, o próprio João recebeu uma revelação e foi dado isso através de carta para ser enviada ao anjo da igreja, as 7 igrejas da Ásia. E essa carta é destinada à igreja de Filadélfia. E Deus se apresenta dizendo a esta igreja: estas são as palavras daquele que é santo. Quem é santo? Jesus, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, a autoridade. Amém, queridos? E ele diz: aquele que abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém, queridos? A palavra do Senhor fala que Deus, ele abre portas, mas existe porta que ele abre e ninguém pode fechar, e existe porta que Deus fecha, mas o homem também não pode o quê? Abrir. E por isso que eu tenho que ter cuidado, eu tenho que discernir se as portas grandes, ainda que possam ter uma aparência de coisa boa, uma aparência de vitória, uma aparência de conquista, eu tenho que discernir a porta que Deus está abrindo para a minha vida. O grande problema é que muitas pessoas, por falta de discernimento espiritual, insistem em entrar em portas onde Deus não está. Se o próprio Deus fala: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu tenho que ter um cuidado de discernir qual essas grandes oportunidades que Deus tem a trazer na minha vida, para mim não perder tempo, para mim não ser frustrado em meus caminhos, para que eu não venha realmente me perder na minha jornada espiritual, porque Deus tem para os seus filhos o melhor dessa terra. Se Deus, ele tem uma porta fechada, a oportunidade, querido, são coisas que aparecem, são de repente. Nem sempre a oportunidade ela é estática, está ali todo o tempo para me servir ou esperando por mim. As oportunidades, elas surgem, da mesma forma as oportunidades que Deus tem para nós. Existem coisas que acontecem em nossa vida que Deus, ele pode me dar outras oportunidades e ali aproveitar o momento, seja uma conquista, uma situação. Mas existem oportunidades que surgem em nossa vida, que são singulares, são ímpares em nossa vida. Existem oportunidades que só aparecem uma vez em nossa vida, e por isso que nós temos que ter o discernimento das oportunidades que Deus está abrindo para a sua igreja. Oportunidades que possam me levar para um nível maior, oportunidades que possam me trazer novas conquistas, seja na vida familiar, financeira, seja na minha vida profissional, seja no negócio, um desejo que eu tenho a realizar. Eu preciso estar atento às oportunidades, mas eu preciso entender, querido, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E o grande problema, que às vezes a oportunidade ainda não surgiu em uma determinada área da nossa vida, mas devido à nossa ansiedade, a nossa precipitação, nós queremos arrombar a porta. Muitas às vezes tentam manipular uma situação para dar certo. Muitas às vezes, por causa da sua ansiedade, passam na frente de Deus, e por isso sofrem dissabores, frustrações, porque essa porta, Deus não estava nesse negócio. Eu não posso manipular a Deus, eu não posso arrombar aquilo que Deus fechou para mim, eu não posso querer dar um jeitinho para as coisas acontecer do jeito, da maneira que eu quero. Deus tem os seus próprios caminhos para a nossa vida. Deus, ele tem o melhor. E o que eu aprendo com isso, querido, que não basta você somente confiar em Deus, você precisa confiar no tempo de Deus, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Quantas pessoas estão tentando arrombar a porta? Quantas pessoas estão dando um jeitinho pela sua precipitação, tomando a frente de Deus? E isso me remete, querido, em nome de Jesus, a passagem de Números capítulo 20, aonde fala do servo de Deus, um homem de Deus, Moisés, um grande líder de uma grande nação,
foi levantado pelo próprio Senhor. Mas no momento apertado, no momento de dificuldade, aonde a irmã de Moisés tinha acabado de falecer, Moisés, talvez triste, abatido, e uma grande responsabilidade estava sobre a sua vida, de liderar uma grande nação. E no momento em que ela acaba de perder a sua irmã, não teve tempo nem de talvez chorar a morte da sua irmã. Naquele momento o povo começa a oprimir Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tirou do Egito, aqui não tem figo, não tem romãs, não tem videira, e aqui também não tem água nesse deserto. Tu nos tiraste do Egito para perecermos nesse deserto. E Moisés, naquele momento, ele vai à parte com seu irmão e ora ao Senhor. E Deus dá uma direção: Moisés, você vai pegar a vara e você não vai ferir como na primeira vez, mas você vai falar a rocha. Porque aconteceu algo parecido em outro episódio, que no primeiro Deus falou para ferir, mas nesse momento Deus falou: você vai falar somente a rocha. Eu vou me santificar nessa situação, o meu nome vai ser glorificado. E ali Moisés recebeu essa direção. Mas no momento, devido àquela opressão, Moisés ali já estava talvez revoltado com aquela situação toda. Em vez de ferir a rocha, Moisés, em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha por 2 vezes. E a Bíblia me diz que saiu água. Mas Deus falou a Moisés: por causa dessa atitude, aonde eu seria glorificado, da maneira que eu falei com você, eu queria que fosse daquele jeito, não do seu, você não vai herdar a terra da promessa. Escute isso, querido. O homem de Deus, ele feriu a rocha, ele passou por cima da vontade de Deus, deixou de obedecer uma direção de Deus, e por causa daquela atitude, Moisés deixou de desfrutar de uma terra, onde Deus falou que a terra que Deus levaria o povo é uma terra de descanso, uma terra deleitosa. E quando eu vi essa passagem, meu Deus, água saiu. Beberam água? Beberam. O que ele quis, o propósito, foi alcançado segundo a ótica humana? Foi. Mas bebeu água sem descanso. Bebeu água sem desfrutar do melhor. Quando nós ferimos a rocha, quando nós insistimos em situações em que as portas estão fechadas pelo próprio Deus, tem momentos que Deus até permite fazer aquilo que queremos fazer. Por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Foi permitido. Moisés fez consciente. Não era para ferir a rocha, era para falar a rocha. Por causa daquilo foi impedido de desfrutar de uma terra deleitosa, uma terra onde Deus prometeu um descanso para o povo. O propósito foi alcançado, aquilo que ele queria, é aquilo que o coração desejava. No ímpeto, na sua precipitação, na sua ansiedade, alcançou o seu desígnio? Sim, mas desfrutou sem o descanso. Às vezes, queridos, são relacionamentos que nós entramos sem a bênção de Deus. Às vezes são alianças que nós fazemos sem a direção de Deus. Tomamos decisões segundo aquilo que achamos e pensamos, segundo nossos sentimentos. Se a oportunidade não apareceu, espere o tempo de Deus. Deus não pode entrar numa porta com você aonde Ele não aprovou. Deus não pode abençoar alguém aquilo que Ele não falou. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele diz. E quantas vezes, por causa disso, de uma insistência, Moisés, por mais que o homem de Deus está na mansão celestial, não tenho sombra de dúvida disso,
Mas você acha que Moisés não queria colocar os seus pés na terra que emana leite e mel? Passou o que passou. Quando os espias traziam o relato da terra que era boa, o fruto, será que não havia uma curiosidade, o interesse de Moisés chegar lá e ver e desfrutar dos frutos daquela terra? Mas como era na lei, olho por olho, dente por dente. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Moisés, ele deixou. Então, querido, se a porta está fechada, se a oportunidade de Deus para a sua vida ainda não surgiu, não arromba a porta. Não empurra com o teu pé e vai entrando. Não seja precipitado. Coloque as rédeas na sua alma, porque você foi chamado não dá por aquilo os seus sentimentos ou pelas emoções, mas sim por aquilo que o Espírito diz. A nossa alma, como foi falado aqui pela manhã, meu irmão, a carne, ela quer que você venha cada vez mais alimentá-la. A carne, ela quer que você atenda às suas demandas. A nossa carnalidade, ela é insaciável. O dia que a tua carne não te pedir mais nada, é o dia que você já não está vivendo mais. Porque todo dia ela vai te pedir algo. Todo dia ela quer te exigir alguma coisa, mas você alimenta ela se você quer ou não. Porque a Bíblia fala que eu devo andar no Espírito e não cumprir os desejos da minha carne. Porque a minha carnalidade é onde o inimigo se utiliza para promover a minha destruição. Mas quando você inclina para o Espírito, você terá Espírito e vida sobre a sua vida. Aonde a carne, ela te traz corrupção e morte. Morte talvez não é espiritual, mas dos sonhos de Deus, daquilo que Deus tem de melhor para nós. Deus, Ele sabe do teu amanhã. Eu preciso confiar nessa onisciência dEle. Eu preciso confiar nesse grande amor que Ele tem por mim. Eu preciso crer não somente na sua existência, mas confiar e descansar que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Quantos estão comigo? Existe um Provérbios capítulo 20, versículo 21 que diz: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Está falando de precipitação. Eu quero isso, quero aquilo, mas do seu jeito, calma. Pastor, mas o tempo está passando, só se esgota quando Deus fala. Deus quer provar a sua obediência, Deus quer provar a sua fé. Aleluia! Deus quer provar a nossa dependência. Provérbios, o livro da sabedoria diz: a herança é boa, irmão. Deus tem herança para nós. Mas se eu adquirir essa herança às pressas, de uma forma precipitada, porque quero, ferindo, arrombando portas, o fim não será abençoado. Quantas pessoas talvez hoje, quando olha para a sua vida e olha para a trajetória da sua história, talvez pensam hoje assim: se fosse agora com essa mentalidade que eu tenho, conhecimento da palavra, lá atrás eu faria diferente. Quantas pessoas talvez se arrependeram hoje por causa dos seus passos precipitados? O Senhor lhe fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas que antes as nossas orações em tudo sejam conhecidas diante do Senhor. E a paz de Deus que guarda meu sentimento, meu coração, vai guardar em Cristo Jesus essa paz. Jesus, Ele vai me guardar. Eu preciso abraçar as oportunidades, mas aquela que Deus está abrindo para mim. Aleluia! A palavra do Senhor fala algo no livro de Amós capítulo 3. Fala para o teu irmão: meu irmão, não entre na porta se Deus não está. Porque se você entra numa porta onde Deus não está, você está entrando sozinho.
Em Amós capítulo 3, versículo 3 diz: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Isso não é somente, querido, no horizontal, mas no meu relacionamento vertical. Se Deus não está de acordo no espaço que eu estou dando, eu não posso contar com a presença dele, querido. Se eu estou fazendo aquilo que quero e não aquilo que é da vontade dele, ele me diz em Isaías que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, mas 5 mais 7 são mais altos. Deus tem um caminho de excelência para nós. Deus está dizendo que tem caminhos superiores. Deus está falando que tem um estilo de vida gerado para cada um de nós, e esse estilo é o melhor de Deus para mim e para você. Mas eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a crer no tempo de Deus, eu preciso crer que Deus me ama, eu preciso crer no amor e no cuidado que Ele tem por mim. Porque quando você toma uma decisão precipitada, você está demonstrando que você não crê naquilo que Deus tem para você. Quando o que você faz quando Deus fala não? Pastor, me dá um negócio. Me dá um bolo na garganta, me dá um piti. Sofre de piti, mas não entre na porta que Deus não está. Deus não quer seu filho machucado, Deus não quer ver seu filho abatido, Deus não quer seu filho destruído, Deus não quer o seu filho frustrado, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus não é Deus de confusão, e as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Aleluia! Confusão, a bênção de Deus ela flui. Isso não significa que você não vai ter dificuldade, mas ela flui. Mesmo a dificuldade que você possa passar, você tem o favor de Deus, porque Deus está contigo no negócio. Fala assim: tudo tem um tempo. No livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz: há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar. O que? Fala comigo, há um tempo. Sabe o que Deus está falando aqui? Há um processo. Sabe o que acontece, querido? Tem tempo que você vai ter que semear. Você não pode colher antes de semear. Como diz o popular, vai dar ruim. Eu quero te estudar de uma coisa ainda que não plantei. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Está falando de processos que acontecem em nossa vida. Eu tenho que entender que existe uma lei natural. Há um tempo para todas as coisas. Eu não posso inverter, colocar, como diz, a carroça na frente dos bois. Se a oportunidade ainda não surgiu, seja na área que for, espera, aguarda, mas não arromba a porta, não fira a rocha. Então esses são os cuidados. Paulo, ele tinha um discernimento que a grande porta que abriu para ele, foi Deus que abriu. E antes de qualquer coisa, querido, para você não se machucar, peça a direção. Senhor, tu está nesse negócio. Às vezes nós não queremos escutar aquilo que o Espírito está falando, mas sim a nossa alma. Às vezes a nossa alma está gritando, está dizendo assim: Deus falou. Não, Deus não falou, quem falou foi a tua alma. A emoção, a paixão. Eu preciso discernir a voz de Deus. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Uma das coisas, para nós abraçarmos a oportunidade, nós temos que entender que Deus, ele abre porta. Quantos crê nisso? Quantos crê nisso? Ninguém crê? Deus abre porta ou não abre, igreja? Mas eu quero dizer também que o diabo também abre porta.
Pastor, o diabo tem porta para abrir para a minha vida? E muitas. A porta da precipitação, a porta da ansiedade exacerbada, a porta do medo, a porta do desânimo, a porta da negatividade, a porta da autocomiseração, autopiedade, a porta da prostituição. Só que nessa porta, querido, ele abre e você entra porque você escolhe. Nós temos que discernir a porta do roubo, a porta do vício. O diabo abre muitas portas. Quem vai decidir de entrar ou não somos nós. Aleluia. Porta é via de acesso, via de passagem. O que você espera encontrar do outro lado? Quantos querem vida? Quantos querem o melhor dessa terra? Quantos querem vitória na sua vida em todas as áreas? Quantos querem viver o melhor de Deus? Então, querido, não dê lugar ao diabo. Ele só quer uma brecha. E quantos crentes abrem portais? Aonde passa um boi, passa uma boiada. Aonde passa um demônio, passa o inferno inteiro. Então, para o diabo, fecha a porta e abre a porta para ter um autor e consumador da sua fé. Abre as portas para a promessa de Deus, ainda que possa levar tempo, ainda que não venha a ser do seu jeito, da sua maneira, mas vale a pena, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele deu o melhor para nós. Nós que vamos decidir. Por isso que a palavra do Senhor, bota aí de novo 1 Coríntios 16 aí. Deus abre porta, mas o diabo também. Em Gálatas 6:7 você vai ver que isso está tratando de oportunidade. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja: olha, não erreis. Em outra versão, não se engane. O que está sendo tratado é as oportunidades. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você tem o domínio de escolher a semente, mas uma vez que você plantou uma semente, você já não tem mais capacidade de escolher o fruto. Se você plantou um dia banana, não espere colher manga, melancia, melão, seja o que for. Não erreis. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus está aqui dando uma exortação para que nós venhamos a escolher a semente certa. Na vida, irmão, a nossa vida é uma construção de escolhas. Como nós sempre falamos, se nós não estamos satisfeitos, talvez com as escolhas que fizemos no passado, eu devo mudar minha semeadura hoje, para que lá na frente eu venha desfrutar do melhor de Deus. Aleluia! Você escolhe a semente de vida ou semente de morte. Nós escolhemos a porta, nós decidimos a oportunidade que vamos abraçar. O diabo trabalha, porque a intenção dele é matar e roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, assim diz o Senhor. Aleluia! Eu não posso esperar o melhor de Deus em portas erradas, querido. Eu não posso esperar desfrutar de Deus uma porta que o diabo abriu para mim. Isso é utopia, é uma ilusão. Eu tenho que crer que a porta que Deus abre, como Paulo diz, porque a porta que Deus abre, ela tem uma característica. Bota aí, pastor. Porque a porta grande, diga-se, uma grande porta, algo promissor, algo que vai te colocar para cima, em outro nível de conquista. A porta que Deus abre, ela é eficaz, ela te traz resultado, e não é para te destruir, ela te traz resultados positivos.
porque deu o seu melhor para os seus filhos. A porta que se me abriu, como Paulo disse, ela é grande. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Pastor, existem portas realmente que abrem minha vida, mas eu não passo por ela, eu sei que é de Deus. Entenda bem, querido, não adianta você ser um simpatizante da porta, não adianta você conhecer somente a porta, não adianta você falar sobre a porta. Você pode estar 5 centímetros dessa porta e o outro pode estar 5 quilômetros, mas se você não passar, vocês estão na mesma condição. Não adianta simpatizar com o Evangelho, não adianta somente simpatizar com as promessas, não adianta eu estar próximo 5 centímetros, o outro está 5 metros, o outro está 5 quilômetros. Todos estão na mesma condição. Se houver a porta e não tomar atitude, de nada serve a oportunidade. Quando estão pegando, diga glória a Deus. Eu preciso discernir a porta. Mas em todo o tempo da história, Deus ele trata com o homem, e Deus ele requer de nós um relacionamento. Em todas as áreas, em nossa caminhada, Deus quer interagir com o homem. Ou seja, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Pastor, eu pensava que era somente sentar no banco da igreja e assistir uma mensagem e ouvir, tenho a carteirinha da igreja, me batizei. Eu acho que isso é suficiente. Está enganado, irmão. Em tudo, não operar dos dons, Deus conta com você. O próprio Paulo falou a Timóteo aqui pela manhã, né? Não despreze o dom que há em ti. O que significa? Timóteo te deu o dom, mas se você desprezar, de nada esse dom vai aproveitar para você. Você vai deixar de desfrutar dessa oportunidade de operar nos dons que Deus te deu, porque o Espírito Santo não força a barra. Em todas as áreas, Deus ele me concede a línguas pelo Espírito, mas quem fala sou eu. Se eu desejo falar em língua estranha, eu vou falar. Se eu não falar, eu vou deixar de falar. Deus ele interage porque é um relacionamento. Aleluia. Eu tenho a porta, eu tenho a promessa. Diga comigo, Deus tem promessa, mas eu preciso alcançá-la. A sua promessa, ela já existe. Pastor, não estou vendo, você precisa ver. Você não anda por vista, você anda por visão. Dê o seu melhor. A promessa em algum lugar, ela já é real, ela já existe, ela já está pronta. Quando Deus fez a promessa ao povo que estava no Egito, Canaã já existia. A terra que manda leite e mel já havia. Mas ele deu uma orientação ao povo, e o povo devia ser obediente. Existe um lugar que Deus quer levar, visão, mas é uma missão diária para você alcançar a visão. Deus tem a promessa, Deus é o melhor, mas eu preciso alcançar. O problema, querido, dessa grande porta, quando Deus abre, tem muitas pessoas, porque Deus abriu uma grande porta, ele é ausente das adversidades. Não é isso que Paulo diz. Paulo está dizendo, uma porta grande e eficaz me abriu, mas há muitos o quê? Adversários. Interessante, está no plural, não está tratando aqui só do diabo. Sabe qual é o maior adversário que nós temos? O nosso eu. O nosso eu. Deus abre a porta, mas o nosso eu às vezes nos trava, porque eu acho que Deus abriu uma grande porta, logo o caminho é todo pavimentado, é todo aplainado, bonitinho. Quando eu fiquei pensando nele, eu lembrei daquela dança na chuva. Eu vou chegar na minha vitória assim. Meu irmão, isso é uma ilusão. Se algum pregador prega isso para você, meu irmão está enganado. Deus tem promessa, você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que crer, eu tenho que ter esforço, eu tenho que me motivar. Seja a faculdade, seja o teu ministério, seja o relacionamento. Eu orei a Deus e Deus abriu uma porta, me casei, pastor, glória a Deus. Pastor, depois de casado eu vi que tem tanta coisa, é tantas adversidades, é tantos adversários que se levantam. Mas isso não deixou de ser uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade.
Família é projeto de Deus. Você acha que você não tem problema? A Bíblia fala que no mundo teremos o quê? João 16:33, aflições. Mas tem de bom ânimo, porque se ele venceu, tu também vencerás. E quantas vezes abre mão das grandes oportunidades que Deus está tratando, que Deus está promovendo? Não, porque tem muita dificuldade. Não, tem que acordar cedo para estudar. Esse negócio não dá não. Tem que quebrar muita cabeça. Tem que estudar muito para passar na faculdade. Pastor, são 4, 5 anos. É muito tempo. Detalhe, o tempo não vai passar? Só tem duas opções. Você passa 4, 5 anos sem estudo, ou 4, 5 anos com estudo. Mas a gente começa a olhar para a dificuldade, o nosso eu, e o diabo não precisa fazer muito. Não precisa fazer muito. O cara entra já no processo de coitado. Porque é muito difícil. Pastor, para o mundo é muito fácil, né? Começa a olhar para os outros. Já viu crente? Não entendo, aquela pessoa é ímpia. É ímpio, o cara estudou, o cara está com um carro, o cara está com uma boa profissão. Sabe por quê, irmão? Eu vou falar um segredinho para você. Passa aí, pastora. Aquele que observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você sabe de onde que vem o vento? Não sei, eu sinto. Será que vem daqui? Parece que vem de lá? Como é que se forma o osso dentro do ventre da mulher grávida? Meu irmão, nem a ciência, com toda a sua inteligência, é algo sobrenatural. Assim também as obras de Deus. O jeito que Deus vai fazer não importa. O importante é se Ele falou, Ele vai fazer. Deus é poderoso em cumprir a sua palavra. Fiel é aquele que prometeu. Ele fala: pela manhã semeia a tua semente. Quem tem que semear? Fala assim, irmãos, somos nós. Fala pro teu irmão, pega a tua semente, irmão. Semente boa, hein? Semente de vida. De manhã pega a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Está falando, meu irmão, agricultor que se preza, ele vai plantando, ele não sabe se aquela vai vingar, se as duas vão vingar, se as três vão vingar, ou se ambas vão vingarem, se a outra vai morrer, ele não sabe. Ele planta, mas pela fé ele sabe que um dia ele vai colher o fruto, e vai ser o primeiro a desfrutar disso. Aleluia! Agora, se ele olha para o vento, se ele olha para a dificuldade, hoje eu não vou semear não, porque está chovendo muito. Não está ventando muito, hoje não dá. E Deus está abrindo a oportunidade. Só que a oportunidade não é estática. Ela está aqui, ela está me esperando o resto da minha vida me decidir. Tu olha para ela, ela olha para você. Ou é a oportunidade, ela oi, e aí, vai ser hoje? Não, vou deixar para amanhã. Amanhã a gente conversa. Tem oportunidade que passa, irmão. Tem outras que você pode até outras oportunidades de Deus te dar. Mas existem situações que às vezes ela passa uma vez na nossa vida. Aí passa a vida, a gente olha para a situação e fala: puxa, poderia ter aproveitado aquela oportunidade no nome de Jesus. Aqueles, não, porque o ímpio, pastor, só acabou falando do ímpio, o cara prospera, o cara está ganhando dinheiro, o cara está trabalhando. No livro de Mateus, capítulo 5, bota aí, pastor. Porque ele faz, quem Deus, raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre o justo e os. O sol não ilumina todos, irmão, tanto crente e não crente. A chuva não cai para todos. Agora, Deus é injusto? Não. Se o cara é dedicado, mesmo sem Deus, o cara é esforçado, o cara estuda, o cara acorda de madrugada, o cara se dedica, o cara faz a parte dele, aquele cara passou. E porque você está na igreja, porque você vem de vez em quando no culto, porque de vez em quando você dá dízimo, você acha que tem mais mérito que ele? Deus não é Deus de injustiça.
O grande problema é que parte da igreja, grande parte, ela acha que Deus, Senhor, abre as portas, faz tudo, está tudo em tuas mãos. E Deus lá no trono de glória, ele fala: meu filho, é a sua parte. E aquilo que você tem que fazer? E aquilo que cabe a você? Quando estou entendendo, diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem pessoas: não, pastor, vamos deixar para amanhã. Procrastinação. Acho que a oportunidade vai sempre estar lá esperando por ela. A palavra do Senhor fala que nós temos que despertar. Eu gostei de uma versão da NVI, da passagem de Efésios, capítulo 5. Coloca aí, pastor. Por isso foi dito. Fala para o irmão, na catucadaria leve santo, fala assim: desperta, irmão. Tu que dorme. Fala assim: não dorme no ponto não, irmão. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha só que tremendo. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versão NVI. Achei que foi uma luva. O que ele está falando? Ó, desperta, irmão. A oportunidade ela passa. Desperta tu que dorme. Aproveita ao máximo as oportunidades. Querido, a vida é uma só. O que você tem feito com a oportunidade de Deus te chamar para fazer a obra? De ter uma família, talvez o seu próprio negócio, talvez estudar. Que você olha e você acha que aquela oportunidade fica a vida inteira te esperando, e o tempo está passando. Desperta, irmão. Quantas pessoas olham: porque eu não consigo, não sei o que, meu irmão, administra melhor seu tempo. Porque o mundo consegue, que não tem Cristo, e você não consegue e tem ainda o Senhor. Meu irmão, existe uma frase que eu sempre ouvi, é uma verdade: os fracassados arrumam a desculpa, mas os vitoriosos arrumam seus meios. O fracassado, ele vai arrumar sempre um bode expiatório, é sempre uma situação. Não sou assim por causa disso, não sou assim porque as pessoas não confiam em mim, não sou assim porque ninguém me dá uma oportunidade, não sou assim porque ninguém faz por mim, não sou assim nem porque Deus, eu acho que não gosta muito de mim, não, pastor. Isso é o que você pensa. É muito mais cômodo de se esconder atrás dessa capa e deixar de viver os sonhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Se você botar um objetivo, se Deus falou, se Deus sinalizou, você tem a certeza, testificou, uma consciência espiritual que Deus falou, é para você o negócio, passa através dessa porta, faça a sua parte em nome de Jesus. Abrace a tua oportunidade, não deixe ela escapar. Aleluia. Faz aquilo que cabe a você. Senão a gente vai ter uma vida, irmão, só olhar para trás e é somente lamentos, frustrações, e queremos sempre apontar ou acusar alguém por causa do meu fracasso. Não. O único que pode impedir a sua vitória é você mesmo. Porque o maior interessado em você ser alguém, o maior interessado de você glorificar o nome de Cristo, ser um mais do que vencedor, é o maior interessado mais do que eu e você junto, é Ele mesmo. Então aquele que se ajuda com o Senhor se torna um só. E agindo Deus, que impedirá? No inferno, no homem, na sociedade. Se você se uniu, Deus tem um propósito, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Fala para o teu irmão, o tempo passa rápido. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, me fala sobre o tempo. O que é o tempo? O que é a vida? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois a vida é assim. É como um vapor. Acabou. E às vezes, irmão, a gente está abraçando tantas coisas que não tem valor algum.
e deixando de abraçar aquilo que tem valor. Hoje está falando aqui sobre Gálatas, uma passagem que fala: não canse de fazer o bem. Você já reparou que o homem não cansa de fazer o mal? Até o próprio cristão. Mas de cansa de fazer o bem, ele se cansa. Estou cansado de orar para essa pessoa, mas não está cansado de fazer fofoca. Eu estou cansado de evangelizar. Me dá uma canseira. Quantos você vai? De vez em quando, quando tem na igreja eu vou, mas me dá um cansaço. Mas não se cansa de ficar pulando de arquibancada ao ponto de brigar um com o outro, o time perder e ainda vem com a cara inchada. Coisa fútil. Mas de fazer o bem não se cansa. De amar o próximo, orar, servir. Mas de fazer o mal ninguém cansa. Fazer besteira ninguém se cansa. A vida é um vapor. Quão bonito é, irmão, você viver uma história. A vida aqui é uma só, mas você deixar um legado. Tem pessoas que passam, deixam a sua marca. Tem outros que vão passar de Moisés. E no versículo 2 ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Quantos estão entendendo que isso aqui é uma promessa? Ele está falando: Josué, Moisés, o meu servo é morto, agora você vai levantar, você será o novo líder de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé vai ser teu, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti, ninguém vai prevalecer, nenhum inimigo contra você. Escute, Deus não estava falando que ia ser isento das adversidades. Deus não estava falando que ia ser isento dos inimigos. Deus está falando que nenhum inimigo ia prevalecer contra ele. Ele começa a dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora, a parte que Josué tem que fazer, a parte de Josué está no versículo 6. Esforça-te agora, tem bom ânimo, porque tu farás este povo a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deus não está falando que era ele, mas Josué quer fazer o povo herdar. Ele começa a dizer: tão somente esforça-te. A palavra esforço é fazer além daquilo que você está acostumado a fazer. Já jogou os 45 minutos do segundo tempo e vai para a prorrogação? É exatamente isso. Tem momentos que você tem que dar um upgrade. É um pouquinho mais. Eu tenho que me dedicar. Ah, parece que eu não vou conseguir. Não, essas águas não vão te submergir. Esse fogo não vai te queimar. Ele fala: tão somente esforça-te, ter bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Terceira vez ele fala: não te mandei eu? Esforça-te. Tenha bom, não passe nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Deus, ele fala a parte dele, e Deus fala a parte que Josué teria que fazer. Deus nunca fará a minha parte. A parte que cabe a mim, Deus não faz. Deus faz a parte dele. Ele fala o seu posicionamento, que eu vou botar você na promessa, aquilo que eu disse eu vou cumprir, ninguém vai prevalecer. Não significa que você vai ser isento de adversidade, de problema, mas mesmo nesses problemas eu vou passar junto com você e vou te estabelecer
aonde eu disse para você que vou te estabelecer. E as portas, irmãos, da oportunidade, elas passam. Ministério, Deus dá oportunidade de fazer a obra. A Bíblia fala que todo trabalho que faremos para o Senhor, nós vamos receber galardão para isso, uma recompensa. E às vezes a oportunidade passa, a gente desfaz dela, porque na realidade está tão ocupado com os negócios da vida, pastor, que não tem um tempo para Deus. Oportunidades de construir uma família, falta de sabedoria, falta de administrar isso. Deus, Ele quer trabalhar primeiro em você. Porque não aconteceu ainda, que Deus dê algo a trabalhar no seu coração, para que você lá na frente venha saber administrar a bênção de Deus. E quantas vezes as pessoas se precipitam porque não estão prontas, mas por arrombar a porta, porque quer, manipula, faz do seu jeito, da sua maneira, porque quer, botar isso como ideal. Se Deus não estiver no negócio, uma outra passagem que eu lembro de Êxodo 33, o povo tinha a promessa de Deus, mas o povo estava com a dura cerviz, na rebeldia. O Deus estava chateado, podemos dizer, com o povo. Ele falou: Moisés, para mim basta. Esse povo é um povo de dura cerviz. Eu prometi que vou da terra, eu vou dela. Agora eu vou da terra, só vai a presença dos meus anjos, a minha presença não vai. Sabe que o homem de Deus, o servo de Deus, disse, Êxodo 33, Senhor, se a tua presença não for, é melhor que não vá. Sabe o que Moisés está dizendo? Não adianta eu conquistar tudo nessa vida se eu não tiver a tua presença para me administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Porque sem a tua presença eu me perco, sem a tua presença eu não venço nada. Sem ti, Senhor, eu sou um derrotado, um fracassado. Sem a tua presença não dá. Porque em João capítulo 15 vai me dizer que sem mim nada podereis fazer. Se Ele não tiver no negócio, querido. Hoje nós estamos aqui com mais uma conquista, a gente dá glória a Deus. Estamos, cada dia uma missão, a cada dia um gigante, a cada dia é uma dificuldade vencida. Quem está por detrás dos bastidores sabe como é a luta, a dificuldade, mas a cada dia a gente está crescendo e conquistando. A gente chegou aqui, talvez a gente olhe assim, aparentemente, para muitos é uma grande, para outros não. Mas quem começou, porque Deus tinha uma promessa. Deus falou: você vai esforçar, você vai ter bom ânimo, e eu vou ser com você. Já passamos muita coisa para chegar até aqui. Eu sei que muitas coisas Deus tem a fazer grandes nesse lugar. Deus tem coisas grandes, eu creio nisso. Mas muita coisa ainda precisa ser conquistada. Olhe para trás, foi muito esforço, foi. Mas para Jesus dá mais. Para Jesus tem mais um pouquinho. Na sociedade, querido, não há espaço para os desanimados. Na sociedade não há espaço para derrotados. Por isso que Deus fala: o esforço tem que vir de mim. O bom ânimo, que é a vontade de vencer, tem que vir de mim. Porque o desanimado ele não vence. Você conhece alguém que venceu na vida desanimado? Você conhece alguma pessoa que é exemplo hoje, seja na área que for? Eu cheguei lá porque eu era tão desanimado, mas cheguei à vitória. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Hoje estão comigo, diga glória a Deus. Quero fechar essa palavra dizendo a vocês que a Bíblia está repleta de exemplo. Alguns homens não souberam administrar as oportunidades. Eu posso dizer a você que é o Saul. O rei Saul começou bem, terminou mal, perdeu a sua coroa. Eu tenho certeza que Deus tinha o melhor para a vida dele até o fim,
mas por deixar de ouvir a Deus, administrou mal a sua oportunidade, perdeu o seu reinado. E às vezes, amados, por uma má administração das oportunidades que Deus colocou em nossas mãos, por não saber administrar, perdemos o nosso reinado, perdemos o governo, perdemos de desfrutar grandes coisas que Deus estabeleceu, por deixar de ouvir a voz de Deus. Quando você olha para Marta e Maria, Marta só fadigada com os trabalhos, com as coisas da vida, não que seja pecado a pessoa trabalhar, mas há tempo para tudo. Enquanto Maria, sentando aos pés de Jesus, ela recebia tudo quanto Deus tinha ministrado o próprio Senhor Jesus, ao ponto de Jesus dizer: olha, Marta, estou enfadigada com tantas coisas, mas Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte dela, não será tirada. Às vezes a gente está correndo para um lado e não tem um tempo para buscar Deus. Exatamente naquele dia Deus tinha uma palavra de vitória para você. Está fatigada com as ambições da vida, com as vaidades, com as concupiscências do mundo, e é aquilo que Deus tem para você. Judas Iscariote traiu Jesus, pastor, não é porque ele tinha que ter um traidor, mas não sabia que tinha ser ele. Ele foi porque ele quis. Deus, na sua licença, sabia que tem um que atrair, e seria ele. Mas ele deixou de talvez também ter o seu nome nos apóstolos lá, que ia marcar as histórias nas gerações passadas. O jovem rico teve com Jesus que pode fazer para ser salvo. Aí Deus começou a catucar, o coração dele estava na riqueza. Ah, tu quer salvar mesmo? Quer bem ser salvo? Deus vê que ele era idólatra, aquilo foi algo pessoal para ele. Vende tudo que tu tens e me segue. Mas ele saiu da presença do Senhor triste, porque possuía muitas riquezas e não queria abrir mão dela. Ou perdeu a oportunidade de se tornar um discípulo de Deus. Eu fico imaginando aquele jovem rico, ao ver Paulo, ao ver Pedro curando enfermo, expulsando demônio, devia dar agonia nele, né? Tem de tudo isso, mas tem outros que abraçaram a oportunidade. Mulher do fluxo de sangue, mulher hemorrágica, quando ela ficou sabendo que Jesus estava ali perto, ela disse consigo mesma: se somente eu tocar na hora das vestes de meu Senhor, eu serei curada. Bartimeu, caminho onde Jesus passava por Jericó, viu aquele alvoroço, ele não tinha visão, mas audição, e começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos calam a tua boca, cego. Jesus é o culpado, você é um mendigo, cego, deficiente. Jesus não tem tempo para dar para você, não. Mas o ceguinho não parou, gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ia passar talvez uma única vez na vida dele, mas ele abraçou a oportunidade. Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, o coração dele se encheu de arrependimento. Ele tinha um desejo de conhecer Jesus, era pequeno, subiu numa figueira brava, onde os espinhos são grandes, mas não mediu os esforços. Subiu para ver Jesus e Jesus falou com ele. Pessoas, irmãos, que abraçaram a oportunidade. Fala para o seu irmão: administre bem as oportunidades de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero ler Eclesiastes 9:10, concluindo essa mensagem, que diz que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Se tiver que fazer, faça agora. Ah, eu quero fazer algo para o meu Jesus, faça agora.
Seja ganhador de almas agora. Sirva o Senhor agora. Seja útil na mão de Deus agora. Não procrastine, não deixe para depois. Não, vou ter que estudar, quero ser alguém na vida, Deus abriu uma porta, vai ser agora. Aleluia. Edificar a minha vida, ler livros que possam me abençoar, é agora. Construir algo que tem valor. E detalhe, querido, não construa somente aquilo que os seus olhos naturais desejam, mas construa aquilo que tem peso de glória para a sua vida. Peso de glória. Isso aqui, céus e terra vão passar, mas o que eu tenho construído para o meu Jesus, que tem peso de glória. Almas tem peso de glória. Servir a Jesus tem peso de glória. Isso tem peso de glória. Feche teus olhos, querido. Deus é Deus que abre porta. Deus é Deus de grandes